Eu vou falar com os senhores uma coisa que eu disse no outro culto, e que o seu coração esteja bem aberto para o que eu vou falar. A palavra de Deus, ela não falha, ela é poderosa. Ela diz o seguinte: quando entrares em uma aldeia, quando entrares numa cidade, quando entrares numa casa, você entrando na aldeia, entrando na casa, na família, e se você for bem recebido, ele diz: transmita a paz ali, deixe a paz naquela casa. Mas se aquela casa rejeitar o servo de Deus, você tire a paz que você transmitiu, pegue de volta, sacuda o pó, porque maldito é o pó desta cidade. Não são poucas as pessoas que perdem a paz, não recebem a paz, porque não sabem e não recebem o homem de Deus. Recebendo o homem de Deus, com a palavra de Deus, o homem de Deus transmite a paz, e a sua casa, a sua vida fica tranquila. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Quantos de vocês recebem o homem de Deus? Recebe? Então que a paz de Deus esteja contigo, você que recebe, no nome de Jesus de Nazaré. Amém? A palavra é forte. Vamos entrar na palavra de Deus, já que você recebe o homem de Deus. Então vamos entrar na palavra no livro de Salmo, capítulo 121. Salmo 121, muito conhecido. É muito forte essa palavra, porque às vezes a pessoa não sabe receber, não recebe o homem de Deus. Não recebendo o homem de Deus, ela não recebe a paz de Deus. Incrível, né? Que a paz está com a gente. Jesus diz: você vá e leve, sendo recebido, deixe, não sendo, traga de volta. Quantas casas, quantas igrejas eu fui dar graça a pregar e às vezes não fui recebido, e a paz estava comigo. Eu nunca me esqueço, eu estou aqui falando, e se ela está me assistindo lá em Feira de Santana, na Bahia, a irmã chamada Ana Paula, conhecida pelo seu marido como Neném, o marido dela chamava ela de Neném, e eu já contei esse testemunho aqui. Se ela está me assistindo, ou alguém de Feira de Santana, deve falar com ela, que eu nunca esqueci. Um dia eu passando ali perto da casa dela, eu falei: vou passar na casa da irmã Ana Paula lá. Uma senhora de coração muito aberto, família dela, gente fina. Aí, quando eu cheguei, era um sábado, caindo da noite. Ela: ô homem de Deus, que bom o senhor aqui, por favor, entre, vamos tomar um café. Recebeu bem o homem de Deus, mas eu estava ali não para pregar, mas soube receber. Aí conversa vai, conversa vem, toma um café, um caso aqui, um caso ali. O marido não ia na igreja ainda, mas me respeitava, tinha um respeito, um carinho para com a minha pessoa e me recebia bem. E conversa vai, conversa vem. De repente ela me disse: pastor, eu queria que o senhor, já contei isso aqui na igreja, eu queria que o senhor abençoasse a minha panela que está no fogo, que eu estou fazendo mingau de milho verde, que é para vender amanhã no Mercadão. E o senhor sabe que todas as vezes que eu vou, eu vendo, mas sobra às vezes meia lata, meia panela, aqueles panelões grandão, meia panela ou um terço, e na unção eu não quero que não sobe nada. Falei: está abençoado. Ela falou: não, eu quero que o senhor ponha a mão na colher de pau e mexa. Falei: irmã, já abençoei. Fui lá e coloquei a mão. Está abençoado. Eu nunca me esqueço disso. Quem crê não adianta, né?
Ela falou: agora eu quero que o senhor ponha a mão nas garrafas de café. Falei: irmã, já abençoei. Ela disse: não, o senhor põe a mão. Fui lá: em nome de Jesus, está abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, está abençoado as garrafas de café, e vai vender tudo amanhã. Ela falou: agora eu quero que o senhor dê uma olhadinha para os bolos que eu estou fazendo. Tem 4 bolos aqui no meu forno. Falei: está abençoado. Ela disse: não, o senhor vai olhar. Toda vez que eu conto, eu acho graça pelo seguinte: tem gente que crê mesmo de verdade. E olha só, o senhor vai olhar. Quantas vezes eu já olhei para você e você nunca tomou o meu olhar como uma bênção? Quantas vezes já pus a mão em você? E para ela, falou assim: não, o senhor vai olhar. Pôr a mão o senhor não pode, que está quente o tabuleiro, o bolo. Eu falei: irmã, não abra não, porque às vezes o bolo pode murchar. Todo mundo fala quando abre. Ela falou assim: não, mas com o seu olhar não vai murchar, vai crescer. Palavras dela. Ela abriu. Eu falei: está abençoado. Está abençoado em nome de Jesus. Aí ela ia sempre no domingo à noite. E ela levava uma garrafa térmica de café com aquele mingau de milho verde para mim. Danado é gostoso, quentinho. Naquele dia ela levou. Foi lá e fez exclusivamente para mim, levou e falou: pessoal, eu quero dar um testemunho. Esse homem aqui, desde o dia que eu comecei a sustentar ele, eu falei: aguenta a mão. Só me sustentar não. Desde o dia que a senhora começou a trazer uma garrafa térmica, explica direitinho, que o povo não vai entender bem. Ela falou: eu sempre trago para ele uma garrafa térmica de mingau de milho verde. E ontem ele deu uma passadinha na minha casa, foi assim, assim, assado. Não voltei com uma garrafa com café, não voltei com um tabuleiro, com nenhum farelinho de bolo, e nem com a panela com um pouquinho de mingau de milho verde. Vendi tudo e tive que vir embora antes da hora, como de costume, porque eu vendi tudo. Aí ela disse: só passa lá todo sábado. Eu falei: não. Então basta você saber receber o homem de Deus como homem de Deus, e ele transmite a paz para você. Quantas casas eu já entrei nesta vida e a pessoa: isso aqui não é me exaltar não, longe de mim, eu quero que você seja bem crescido de Deus. Mas quantas casas já entrei nesta vida e a pessoa nunca tomou aquele que estava entrando na casa, era alguém que estava levando a bênção. Como nada na vida é por acaso, o entrar ali era para mudar a sorte, mudar a vida da pessoa. Posso não ter entrado na sua casa, mas como eu disse, já pus um dia a mão em você, olhei para você. Enfim, tem gente que diz: o pastor estava pregando, apontando o dedo e apontou para mim. Eu não apontei para você, eu fiz assim, mas você achou que o dedo era para você, e você tinha que tomar aquilo como bênção, entende? Mas a palavra de Deus nos fala da falta de entendimento. Como o Salmo 121, que você deve prestar atenção e receber esse socorro, essa bênção que vem de Deus. Diz assim: elevo os meus olhos para os montes. O que quer dizer monte, pessoal? Lugar o quê? Lugar alto, lá em cima. O salmista está dizendo: elevo os meus olhos para onde? Para o alto, para cima. Por favor, preste atenção agora. Esse é um versículo conhecido, mas vamos no entendimento da palavra de hoje. O salmista está dizendo: eu, quando vou olhar, eu olho para cima. Eu olho para o meu Deus. Quando eu vou olhar, que eu estou diante de alguma coisa, até diante de uma dificuldade, eu olho para cima, eu olho para Deus. Eu vou falar com muita gente aí. Por quê? Porque tem gente que tem olhos só para a direita e para a esquerda. Ela tem olhos para o que não deve, tem olhos
para o sofrimento, a doença, a derrota, para o que e quem não deve olhar. O salmista está dizendo: eu tenho olhos para Deus. Os meus olhos, quando eu estou numa situação difícil, eu não olho para a direita e nem para a esquerda, eu olho para cima. Porque é de Deus que vem o meu socorro. Mas não é olhar assim, pegando o globo ocular e olhar para cima igual eu estou olhando, que você vai olhar o forro da igreja, você vai olhar o coqueiro, a mangueira, o prédio. É o seu espírito se voltar totalmente, exclusivamente para Deus. Não olho para mais nada. Até porque, quando você olha para aquele que está ao seu lado, que você acha que é o recurso, à direita ou à esquerda, você pode quebrar a cara. Que às vezes o que está à sua direita, à sua esquerda, é queda. Dá uma olhadinha aí, deixa marcado o Salmo 121, dá uma olhadinha no Salmo 91, 7. Nem sempre que às vezes aquele a quem você está olhando, na direita ou na esquerda, você acha que é apoio que vai ajudar, mas o Salmo 91, 7 diz assim: 1000 cairão aqui, aonde? Ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Quantos são? 11.000. O que está à direita ou que está à esquerda, às vezes você diz: não, ele vai me ajudar, ele já vai cair, e não é o correto. Às vezes o que está à sua direita, dizendo que vai te ajudar, não vai te ajudar, é o próprio diabo. Quem tem ouvido, ouça. Você diz: não, eu estou confiando no Pedro, estou confiando na Maria, no Roberto. Às vezes quem está do seu lado parece ser ajuda, mas não é, vai cair. E o diabo quer que você caia com ele. É 1000 um lado, 10.000 à direita, e a palavra está dizendo, Salmo 121, olha para mim, olha para cima. E olhando para mim, para cima, olhando para Deus, você não cai. Só tem um jeito de nós não cairmos, olhando para Deus. Mas você que um dia caiu, quebrou a cara, você sabe agora por que você quebrou a cara. Em vez de olhar para o Todo-Poderoso, que Ele é o único que resolve a solução, e problemas sérios que estão à direita, problemas sérios que estão à esquerda, Ele é o único que pode. Em vez de você olhar para Deus, você olhou para a direita e olhou para a esquerda. Quem lembra daquele depoimento que eu falei do moço, que me disse assim: pastor, tem algum erro em mandar uma carta para o programa lá do SBT, do Silvio Santos, a Porta da Esperança? Tem algum problema eu mandar uma carta para lá, para que eles abram a porta para mim? Olhando bem, você não vê nenhum erro, é até uma ajuda. Se existe alguém que está ajudando, vão abrir a porta que agora abre, vai lá que tenha tudo aquilo que você quer. É um apoio, uma ajuda. Se você olhar bem assim, você não vai ver nenhum erro. Mas espera um pouquinho, eu acho que é melhor olhar para Deus, porque a bênção de Deus, ela é irrevogável. Se Deus lhe der diretamente da parte dele, ninguém toma de você. Mas se você receber da direita ou receber da esquerda, porque você olhou para ele, vendo que ele era o recurso, vendo que ele era a solução, a Bíblia Sagrada nos diz que a traça corrói, o ferrugem também. A traça come, o ferrugem corrói. Você recebeu da direita, recebeu da esquerda, esqueceu de olhar para cima, olhar para Deus, que dele é que vem o socorro. Você pode até ter, mas você vai quebrar a cara, vai sofrer amanhã, vai perder, e você vai chorar muito. Às vezes você não tem os olhos diretamente para Deus, como diz o salmista aqui. Vamos voltar. 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está deixando claro: eu não tenho que achar que o meu socorro vai vir de Pedro ou de Maria.
meu socorro vai vir de Deus. Ainda que João e Maria possam estender as mãos para mim, diz o Senhor, que em vão vigia a sentinela se ele não estiver ali. Todo trabalho que não venha dele é trabalho vão. Isso pode resolver temporariamente, mas não resolver para um tempo bem longo, como diz o Senhor, uma coisa para sempre, porque o que vem de Deus é para sempre. Vou repetir, trazendo o que eu disse do homem de Deus entrar na casa. Tem quem não tenha olhos para aquela pessoa, como homem de Deus, e o dia da bênção dele. Eu já disse aqui na igreja, quem você vê em cima do altar? Um arrancador de dinheiro ou um homem de Deus? Ah, o homem de Deus. Se você me vê como homem de Deus, então eu falo como Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. O Pedro tinha poder e deu ao homem e o curou. Você me vê como homem de Deus, eu te dou o que você precisa. Mas será que você tem olhos para um dia como o de hoje, uma hora como esta, aquele momento, como o momento em que Deus está te abençoando, olhando para Deus? Olhar para cima, olhar para Deus, é isto. Pastor, deixa eu lhe contar o meu problema. Eu achei até interessante que no outro culto você diz assim para mim: eu tive no médico, eu queria mostrar para o senhor, pastor, olha aqui o que o médico disse, olha o laudo do médico aqui. Você quer que eu veja isso? Porém, eu vou continuar olhando para o Senhor, e eu quero que você olhe também para o Senhor. Você quer que eu olhe para a doença, e eu continuo olhando para ele. Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as minhas dores, doenças e enfermidades. Você quer que eu olhe para Satanás? Tem gente que só tem olhos para o problema, só consegue ver portas fechadas, só consegue ver a morte, só consegue ver lástimas, não tem olhos para o que é sagrado. E o salmista está dizendo: eu quando olho para cima, onde está Deus, porque é dele que me vem o socorro. Não adianta olhar para outra coisa. Ainda que possam me apresentar qualquer coisa, ainda que a coisa esteja fechada, difícil, trancada, humanamente falando não tem jeito, ele é que é meu escape. Eu tenho que olhar para ele, para mais ninguém, para nada. Outro testemunho que eu já conto bastante aqui, não quero ser cansativo, daquela moça chamada Cristina, que eu não esqueço disto, não esqueço de nada, nem mesmo do endereço da igreja. Rua Tertuliano Carneiro, 224, isso tem anos em que eu fui pastor dessa igreja. Rua Tertuliano Carneiro, número 224, Feira de Santana, no centro da cidade. A moça que deu testemunho chama-se Cristina. A menina disse: sou mãe solteira, tenho minha luta e eu preciso trabalhar. Consegui o emprego aqui fazendo campanha na igreja. E eu estava trabalhando, pastor, veio até a frente, aí embaixo, e deu testemunho. Eu estava trabalhando, estava lá na sessão, e me veio uma menina e me disse: Cristina, o seu Humberto está te chamando. Vou chamar ele de seu Humberto, o patrão. O seu Humberto está te chamando. Quando ela chegou na sala do patrão, ele disse: olha, você desculpe, mas nós não vamos precisar mais do seu trabalho. Você vai estar dispensada
Tá bom? Você vai continuar trabalhando hoje, mas já estou te avisando que você não vai trabalhar mais aqui. Ela permaneceu olhando para o alto, para o Senhor. Por quê? Quando ela saiu da sala, ela voltou para lá, para a linha de produção, abriu a sua boca, e não precisa muito, basta você crer, abriu a boca e disse: Satanás, está escrito, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E quem me abriu esta porta de emprego foi Deus, e não vai ser você que vai fechar. Por isso eu te digo, em nome de Jesus, pode sair, tal. E ela ali no chão, juntamente comigo, dando testemunho no microfone, as pessoas ouvindo, ela falou: pastor, quando eu disse amém, a menina entrou na sessão e disse: Cristina, volta lá na sala. Abriu a porta e disse: pois não, São Humberto. Cristina, não é você não, eu me enganei, pode continuar trabalhando tranquilo. Os olhos dela não se desviaram do Senhor, ao contrário de muitos, que em vez de olhar para o alto, para Deus, como uma certa pessoa que eu vou falar aqui, muito interessante, esta menina não desviou os olhos, que muitos desviam. Tem pessoas que vai no médico, e o médico diz assim: olha, até cai o tom de voz, você está segura para o que eu vou falar? O que houve, doutor? Já começa a desviar os olhos de Deus, a tirar os olhos dele. A senhora está com câncer, o senhor está com, vai ficar até, e vai tomando o remédio, né? Vai certinho até o seu último momento. Não podemos fazer mais nada. Não tem nada para fazer não, doutor. Não tem nenhuma coisa, alguma coisa, porque o que vai ser da minha vida agora? É um desespero. Estou aqui como ministro de Deus. Você já deixa de olhar para o alto, já olha para a esquerda, o da esquerda cai, o da direita também. Não se firme naquilo que pareça ser de Deus. Aí você vem na igreja, isso aqui, me perdoe a minha colocação, mas eu fico chateado com isso. Eu saio do monte, estou eu lá a noite toda lá, joelho dobrado, me dá até cãibra, e eu fico aqui o dia inteiro me consagrando, jejum, lendo Bíblia Sagrada, me apartando de tudo e de todos, me santificando, me consagrando, lendo Bíblia, lendo livro. Alguém chega para mim e diz: ó, você viu a vitória do teu time ontem, amigo? Outro dia você fala de futebol comigo. Não, deixa eu te contar. Eu estou na comunhão profunda. Venho fazer o culto e você diz: pastor, eu tenho o laudo comigo, mas em nome de Jesus, sai daí, praga, mal, vai embora desta pessoa. Está escrito no livro sagrado, vai embora, eu te arranco. Fique curado agora, em nome de Jesus. E vai embora para casa como se fosse uma pedra sem perna, se arrastando. Não sei. A boa notícia, quando recebida, imagine você, torcedor de um time, tem a notícia de que o seu time foi campeão, é o que você mais queria. Você não vai chegar e vai dizer não, não é verdade? Você vai dar aquele grito. O pastor hoje me ligou, o pastor Edmilson Xisto, nasceu o neném dele, falou: pastor, estou ligando para o senhor, nasceu o neném, minha filha. Eu falei: puxa vida, ele lá do outro lado, todo felizão, entende? Nasceu um filho que você mais queria, parece com o avô, nem parece com ele, você está entendendo? Devia pelo menos falar que parece com a mãe ou com o pai, mas não, a pessoa já não recebe.
E isso deixa triste porque a pessoa não tem olhos de jeito nenhum para Deus. O salmista está dizendo: se Ele é meu socorro, se é Ele que tem o que eu preciso, que eu olhe para Ele, que eu olhe exclusivamente, totalmente para a sua palavra, jamais desvie os meus olhos dele. Nunca olhe para o fracasso, nunca olhe para aquele que parece ser que vai me dar alguma coisa. Eu tenho que olhar para aquilo que ele me diz. Vá comigo para o livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, por favor. Se você estivesse aqui comigo, já madrugada, não era? Madrugada? Já eram as 3:30 da manhã, de segunda para terça-feira, comigo aqui, mais alguns auxiliares e pastores. Nós estávamos aqui, não fazendo a vigília da leitura bíblica, mas quase nós estávamos já indo para fazer, e amanheceu o dia. Só a palavra de Deus, ensinamento, mensagem e tudo mais. E nós estamos falando disto aqui. Isaías capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vamos ler de novo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Às vezes, no momento de perda, quando há uma morte, uma perda na sua vida, em vez de você ter olhos para o trono de Deus, você continua olhando para as perdas da vida, para as mortes. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Às vezes, nos momentos, nos dias de perda, você diz: pastor, eu estou numa. Eu vi, eu tive olhos, no momento de perda, de morte, ainda que não seja da minha, mas do rei lá, os meus olhos viram o trono de Deus. Os seus olhos veem o quê? Às vezes vê mais morte, mais perdas ainda. Sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ainda nesse vulgo-vulgo, nessa coisa toda, meus olhos, eu ainda tenho olhos para ver, como disse o salmista, Deus, olhar para cima e ver a minha solução. Pastor, eu estou com um problema. Você vai resolver olhando para quem? Você acha que você vai resolver o seu problema olhando para a direita e para a esquerda? Você acha que vai resolver o seu problema com a voz de Antônio, de Maria, por mais que eles sejam sábios, estudados e sei lá mais o quê? Não, pelo que diz a palavra, você vai ter a solução do problema em Deus, porque o Salmo 121, ele diz que Ele é o socorro. O Isaías aqui teve olhos para o Senhor.
para Deus, ao contrário de muitos que só têm olhos para o inferno, para a doença, para a dor, para o problema. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Meu irmão, tenha olhos somente para Deus. Eu estou com um problemão aí. Olha para o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele curou. Não olhe para mais nada. A palavra de Deus diz que você é uma bênção, será uma bênção. Que você foi abençoado, ainda tem bênção para você receber. Continua olhando para Ele. Olha para a palavra. Ah, mas as coisas, olha para a palavra. Ele diz, meu irmão, que existem 1000 demônios à esquerda, 1000 demônios à direita. Eles vão cair. E eles se apresentam às vezes como anjo, como simples, como uma pomba, mas astuciosos como uma serpente. E você às vezes dá crédito, olha para aquilo que está do lado e ele diz: vou te ajudar, deixa comigo, vou te dar um apoio, está no meu coração, e não sei o que. Meu irmão, olhe para o Senhor, tenha olhos para Deus. Está difícil, continue olhando, jamais desvie os seus olhos de Deus. A mesma coisa você que diz: estou quase desviando, pastor, estou quase desistindo de ser de Deus, ser crente. Jamais desvie os seus olhos do Senhor Deus, jamais, jamais. Mas as coisas estão difíceis, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não será atingido se permanecer olhando para Ele. E você dá glória a Deus e aplauda Jesus bem bonito.